Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre regra de três. Vamos analisar algumas situações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, em que a gente utiliza a regra de três para solucionar determinadas situações. João gosta muito de ler literatura de cordel. Em 3 horas, ele leu 45 páginas de um livro. Se João continuar lendo no mesmo ritmo, quantas páginas ele vai ler em 5 horas? Então, vamos observar quem são nossas grandezas. Nós temos como grandezas aqui horas e páginas. Vou anotar aqui elas. Então, vamos aqui colocar as informações. Em 3 horas, João lê 45 páginas de um livro. Em 5 horas, se ele continuar lendo do mesmo ritmo, quantas páginas ele vai ler? Então, antes da gente fazer os cálculos, nós devemos analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, se em 3 horas ele lê 45 páginas de um livro, em 5 horas ele vai ler mais ou menos páginas. Então, observe que ele vai ler mais páginas. Em 3, aqui, teve um aumento de 3 para 5 horas, também vai ter um aumento de 45 para uma determinada quantidade. Observamos que as duas retas estão na mesma direção, as duas estão aumentando. Então, aqui nós temos grandezas diretamente proporcionais. Então, tá tudo ok, tudo simples, bem simples de resolver. Vamos lá, vai ficar 3 está para 5, assim como 45 está para x. É só aplicar a propriedade fundamental das proporções e nós iremos encontrar nosso resultado. 3 vezes x igual a 3x, 5 vezes 45 é igual a 225. Então, x vai ser igual a 225 dividido por 3, que vamos encontrar o resultado de x igual a 75 páginas. Então, João vai ler 75 páginas desse livro em 5 horas. Vamos agora analisar a nossa outra situação. Uma ponte é feita em 120 dias por 16 trabalhadores. Então, nossas grandezas aqui são dias e trabalhadores. Deixa eu já colocar aqui. Agora, vamos analisá-la, né? Em 120 dias, 16 trabalhadores faz uma ponte. Se o número de trabalhadores for elevado para 24, quantos dias serão necessários para construir essa mesma ponte? Mais uma vez, vamos analisar as grandezas. Então, 16 trabalhadores constroem uma ponte em 120 dias. Se eu tenho 24 trabalhadores, essa ponte será construída em mais de 120 dias ou em menos de 120 dias. Então, como eu estou aumentando o meu número de trabalhadores, eu estou aumentando meu número de trabalhadores, então essa ponte será feita em menos dias, porque eu tenho mais pessoas trabalhando. Se eu tenho mais pessoas trabalhando, elas vão trabalhar mais rápido, né? E a ponte será feita em menos tempo. Então, aqui está acontecendo uma redução de dias. Observe que as setas estão em direção contrária. Uma está aumentando e a outra está diminuindo. Então, isso significa dizer que nossas grandezas são inversamente proporcionais. Isso significa que nós vamos ter que inverter uma das duas para realizar o nosso cálculo. Então, aqui vai ficar 120 está para x, assim como 24 está para 16. Observe que eu inverti essa grandeza aqui. Então, fica x vezes 24, vai ser 24x,
igual a 120 vezes 16, que corresponde a 1920. Então, x vai ser igual a 1920 dividido por 24. Quando a gente realiza essa divisão, vamos encontrar o valor de x igual a 80. Então, serão 80 dias para calcular ou para fazer essa ponte. Então, pessoal, vamos dar sequência com mais um exemplo. Mas antes disso, eu quero já deixar um spoiler aqui para vocês. O nosso próximo vídeo será sobre regra de 3 composta. Isso mesmo, regra de 3 composta. Vocês vão aprender como calcular essa temida regra de 3 composta. Então, vamos lá. Um automóvel faz certo percurso em 4h30, com velocidade média de 80 km. Então, aqui nossas grandezas são hora e velocidade. Deixa eu anotar aqui. Horas e velocidade. Então, em 4h30, um automóvel, né, está a 80 km por hora. Aí vamos à nossa pergunta. Se a velocidade média fosse de 90 km por hora, esse percurso seria feito em quanto tempo? Então, vamos aqui analisar, fazer essa análise. Observe que em 4h30 a velocidade é de 80 km por hora. Se eu aumentar minha velocidade para 90 km por hora, eu vou chegar antes ou depois que 4h30. Então, eu vou chegar antes, porque eu estou aumentando a minha velocidade. Se eu aumentar a minha velocidade, eu vou chegar aonde eu quero em menos tempo. Então, o que é que está acontecendo aqui? As setas estão inversas, uma está aumentando e a outra está diminuindo. Então, aqui nossas grandezas são inversamente proporcionais. Por elas serem inversamente proporcionais, eu tenho que inverter uma das duas grandezas. Então, aqui vai ficar 4h30 está para x, assim como 90 km por hora está para 80. Então, aqui eu vou simplificar o cálculo, vou eliminar os zeros. Então, nós vamos ter x vezes 9, corresponde a 9x. Então, gente, desculpa aí, né, os barulhos externos. E vamos dar continuidade ao nosso exemplo. 4,5 vezes 8 corresponde a 36. Então, aqui x vai ser igual a 36 dividido por 9. X igual a 4 horas. Então, esse percurso será feito em 4 horas, caso a nossa velocidade passe a ser de 90 km por hora. Vamos para o nosso último exemplo, que é a alternativa B. Então, a nossa grandeza continua a mesma, horas e velocidade. Então, ele pergunta 4h30 e 80 km por hora. Aí, ele pergunta assim, desejando-se fazer esse percurso em 5 horas, qual deve ser a velocidade média do automóvel? Então, vamos mais uma vez analisar. Em 4h30, o carro está com a velocidade de 80 km. Aí, se ele desejar fazer esse percurso em 5 horas, qual será a velocidade desse automóvel? Então, observe aqui que teve um aumento da hora. Então, se eu estou aumentando a hora para chegar no determinado local, é porque eu diminuí a velocidade. Então, toda vez que eu aumento o tempo de chegada, eu estou diminuindo a velocidade, ou vice-versa. Se você aumenta a velocidade, você diminui o tempo. Se você aumenta o tempo, como está acontecendo aqui, é porque você está diminuindo a velocidade. Então, mais uma vez, são grandezas inversamente proporcionais. Vamos fazer aqui o cálculo. Então, eu vou ter aqui 4h30 está para 5, assim como x está para 80.
É só agora aplicar a regrinha. X vezes 5, 5x, igual a 4,5 vezes 80, 360. X vai ser igual a 360 dividido por 5. Então, x é igual a 72 km por hora. Será a velocidade do automóvel. Não deixem de verificar o nosso vídeo, viu? Sobre regra de três composta.